Revisão do FGTS. Novas regras trazidas pela medida provisória 1045 podem fazer com que o trabalhador que perca a revisão do FGTS pague custas e honorários advocatícios. É sobre esse tema que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista e hoje aqui no nosso Dica Trabalhista eu quero trazer para vocês uma informação exclusiva. Até o momento eu não vi nenhum canal no YouTube falar sobre esse ponto que eu vou trazer para vocês aqui agora, que nada mais é do que a possibilidade do trabalhador que perder a revisão do FGTS ter que pagar custas e honorários advocatícios. Pera aí, doutor, você falou em uma série de vídeos que quem perder a revisão do FGTS não tem que pagar nada, não tem condenação de custas, não tem condenação de honorários. Entretanto, existe uma alteração trazida pela medida provisória 1045 que pode mudar isso. Essa medida provisória 1045 já foi votada lá na Câmara dos Deputados, foi aprovada e agora vai ser votada no Senado. Se isso passar no Senado, pode interferir diretamente aqui nas revisões do FGTS. E você, trabalhador, deve saber tudo o que está acontecendo sobre os seus direitos. Te peço que você assista até o final para que você possa entender o que eu estou falando aqui. Assista o vídeo até o final e entenda o que está mudando, como que é hoje e qual vai ser o reflexo disso para você, trabalhador. Se esse conteúdo é importante para você, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like para que esse vídeo fique relevante e chegue para outras pessoas. Quer conhecer melhor nosso trabalho? Nos acompanhe no nosso Instagram, @Galate Advocacia. Meus queridos, a DI 5090 pode ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal a qualquer momento e quando isso acontecer, trabalhadores podem sim ter direito de receber a revisão dos valores depositados no FGTS a partir de 1999. Como conseguir isso? Entrando com uma ação judicial que pode ser feita com advogado ou sem advogado. Postamos aqui no canal vídeos ensinando trabalhadores de todo o Brasil a dar entrada na revisão sem advogado e sem ter custo algum. E deixamos bem claro aqui nos vídeos que quem perder o processo no Juizado Especial Federal em primeira instância não tem condenação em custas e honorários. E tudo isso foi pautado, foi passado para vocês com fundamento na lei. Vamos aqui para a tela do computador. Meus queridos, chegamos aqui. Essa é a lei 10.259, dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais no âmbito da Justiça Federal. Você, trabalhador que vai entrar com a revisão do FGTS até 66 mil, você vai entrar por aqui. E o que a lei assegura? Ela vem lá no artigo 1º dizendo que o que não conflitar com essa lei, aplica-se a lei 9.099. E a lei 9.099 é bem clara ao assegurar que o acesso ao juizado especial independerá em primeiro grau do pagamento de custas, taxas ou despesas. E aí vem aqui, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas honorárias do advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Então, atualmente, o empregado que perde no Juizado Especial Federal em primeira instância não tem condenação de custas e honorários, salvo o caso de litigância de má-fé, que não é o caso desses processos que tratam da revisão do FGTS. Entretanto, eu quero trazer para vocês aqui a medida provisória 1045 lá na sua parte final, lá nas disposições finais. Essa medida provisória, ela já foi votada lá na Câmara dos Deputados, foi aprovada por 304 votos, vai agora para o Senado para ser votada e depois vai para o presidente sancioná-la. Veja, essa medida provisória traz uma série de alterações nas leis trabalhistas, principalmente cria os programas Requipe, Priori, é conhecida atualmente como Nova Reforma Trabalhista. Eu quero que vocês prestem atenção, que até agora não vi ninguém comentando sobre isso, é essa alteração aqui. Veja só, a lei 10.259, qual lei que é essa 10.259? É essa lei aqui, ó, é a lei do Juizado Especial Federal. Tá vendo aqui? Vamos lá. A lei 10.259, que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais no âmbito da Justiça Federal, passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí veja a alteração que essa medida provisória quer fazer na lei. Isso não está valendo hoje, mas se passar no Senado e o presidente sancionar, vai passar a valer. Repara só, o acesso ao Juizado Especial Federal Civil independerá do pagamento de custas, taxas, despesas apenas
na hipótese de concessão de assistência judiciária gratuita. Aqui eu tenho que te explicar. Quem perde um processo tem que pagar custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária. Essa é a regra. Entretanto, existem duas exceções onde você vai entrar com o processo e não vai pagar nada. Quais são essas exceções? Primeira exceção, o beneficiário da justiça gratuita. Se eu comprovar para o juiz que eu não tenho condições de arcar com as custas do processo, que eu ganho muito pouco, que meu salário é muito pouco, não tenho condições de pagar as custas do meu processo, eu peço para o juiz para ele me dar uma coisa que nós chamamos de benefício da justiça gratuita. Se o juiz deferir esse benefício, eu não vou pagar nada pelo processo, porque eu comprovei para o juiz que eu sou pobre. Essa é uma hipótese. E a segunda hipótese, onde eu não tenho que pagar nada caso eu perca um processo, no caso dos juizados. Veja, nas pequenas causas que é o juizado, em primeira instância, pouco importa se o sujeito é rico, o sujeito é pobre, ele entrou no juizado especial, ele não vai pagar custas de honorários. Então, em regra, o processo é pago. Quem não vai pagar o processo? Primeiro, quem for beneficiário da justiça gratuita, ou no caso de eu entrar no juizado especial e em primeira instância, eu não vou pagar nem custas e nem honorários. Essas são as duas hipóteses que não paga custas e não paga honorários. Entretanto, olha o que essa medida provisória quer alterar. As duas exceções para não pagar custas e honorários é no caso de justiça gratuita e no caso do juizado. O que ela quer fazer aqui? Tirar a possibilidade de quem entrar no juizado não pagar nada. O que ela quer? Que quem entrar no juizado vai ter que pagar custas e honorários sim, somente não vai pagar despesas processuais e honorários advocatícios caso você comprovar que tem direito ao benefício da justiça gratuita. Então, antes eram duas exceções para não pagar custas de honorários: beneficiário da justiça gratuita e no caso de entrar no juizado especial. A medida provisória quer tirar essa possibilidade do juizado e agora só vai ter direito a não pagar custas e honorários somente quem conseguir comprovar que tem direito ao benefício da justiça gratuita, ou seja, que comprovar que é pobre na forma da lei. E como é que vai ser isso daí? Vamos aqui para a lei. Terá direito à gratuidade prevista no caput deste artigo a pessoa pertencente à família de baixa renda, assim entendida, aquela com renda familiar mensal por pessoa de meio salário mínimo ou aquela com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Ou seja, trabalhadores que estão fora dessas condições não vão conseguir a justiça gratuita. Por consequência, se caso perder em primeira instância no Juizado Especial Federal, vai ter que pagar custas e honorários. Olha essa alteração, meus queridos. Só vai ter direito à isenção de custas e honorários quem conseguir o benefício da justiça gratuita. E como conseguir esse benefício da justiça gratuita? Vai ter que comprovar em juízo que a renda familiar mensal por pessoa é de meio salário mínimo ou a renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Quem não conseguir comprovar isso judicialmente não vai ter o benefício da justiça gratuita. Então, se isso do jeito que está aqui passar, o trabalhador, depois de publicada a lei, entra com a revisão do FGTS, não consegue comprovar a pobreza, não consegue o benefício da justiça gratuita e ele perder a revisão em primeira instância, de acordo com essa nova alteração da lei, ele pode ter que pagar custas e honorários advocatícios. E aí reparem, a prova da condição de que trata ou seja, a prova da condição de que tem direito à justiça gratuita será realizada por meio de apresentação pelo autor de comprovante de habilitação em cadastro oficial do governo federal instituído para programas sociais, não bastando para a concessão da gratuidade a mera declaração. Atualmente, o trabalhador faz uma declaração de pobreza e já consegue o benefício, ou até mesmo alguns juízes pedem para juntar algum holerite, mas veja, essa declaração por vezes já é o suficiente. Com essa alteração, não vai servir mais essa declaração, vai ter que comprovar as situações que eu mencionei anteriormente. Então, meus queridos, essa alteração que eu queria trazer para vocês, atualmente perdeu no Juizado Especial Federal em primeira instância, não tem condenação de custas e honorários. Com essa alteração trazida por essa medida provisória, só vai ter a isenção
quem comprovar judicialmente que não tem condições de pagar custas do processo e honorários. E como que vai ser isso? Vai ter que comprovar as situações trazidas aqui de meio salário mínimo ou até mesmo renda familiar de 3 salários mínimos. Pessoal, isso ainda não está valendo, essa medida provisória vai ser votada lá no Senado. Se isso passar, pode sim afetar os trabalhadores. Tá, doutor, mas isso daqui ainda vai ser votado, isso daqui ainda não está valendo. Quando eu entrei com a minha revisão do FGTS, 1 mês atrás, 2 meses atrás, estava valendo a lei anterior, aquela lei que fala que quem perder não tem condenação de custas e honorários. Logo, seguindo esse raciocínio, eu entendo que isso daqui só vai valer depois que a lei for publicada. Quem entrou com a revisão do FGTS, quando a lei falava, assegurava a justiça gratuita em primeiro grau para todas as pessoas, eu entendo que tem que aplicar a lei anterior. Vai ser assim que os juízes vão tratar? Não sabemos. Então você, trabalhador, não come bola, já entra com a sua revisão antes que isso daqui passe a valer, para que você, trabalhador, não tenha esse risco de ter que pagar custas processuais. Meus queridos, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma observação, deixa aqui nos comentários. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.